Leia esse versículo comigo. Atos, capítulo 11, versículo 9. Pela segunda vez, a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Não considere impuro aquilo que Deus purificou. O que Deus purificou? Como Deus purificou? O que purificou foi as águas do Rio Jordão, praticado aquele batismo, que nada mais, nada menos aquele batismo era a lei da purificação, por isso que Jesus foi lavado, para cumprir a lei da purificação. E também porque ele era o cordeiro, ele foi o cordeiro que tirou os pecados do mundo. O que eram os pecados do mundo? 1 João 3,4, eram as transgressões das leis dadas a Moisés. Isso era pecado, Jesus tirou. Quando ele disse naquele madeiro tetelestai. E o que desceu, o que verteu naquele madeiro foi o sangue. Então, em cima desse versículo, fica bem claro que o que Deus havia purificado era o quê? Todos que nasceram, ou todos que passaram, que fizeram a transição do antes da cruz para depois da cruz. Aceitando ou não, sendo filho eleito ou não, foram todos purificados por aquele sangue. Israelitas e gentios foram purificados por aquele sangue. Assim eu entendo. Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Então eu te convido a nós lermos o contexto para podermos entender por que foi dito isso no versículo 9 do capítulo 11. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Eu estou fanho, o som já tem uns 3, 4 dias que está saindo no microfone meio assim, é porque eu estou gripado, já tem uns 3, 4 dias. Mas não é o negócio do corona, não. Fique em paz, está tranquilo. É gripe, eu sei, desde menino eu sempre pego gripe, qualquer gripezinha já me derruba, eu fico ruim, começa a atacar. E eu fumei muitos anos também, o pulmão... Tem uns 4 anos que eu larguei isso daí, mas mesmo assim o pulmão ainda está meio comprometido. Mas vamos em frente. Se Paulo, que tinha o espinho na carne de Paulo, provavelmente era aquela enfermidade nos olhos dele, ele praticamente era cego e pregava e anunciava essa doutrina com maestria, como um doutor. Então imagine eu, que estou lendo, estou já pegando tudo pronto, só estou lendo. O que é uma gripe? O que é falar um fanho? O que é sair um pouquinho a mais no microfone? Isso não é nada. Tem pessoas que reparam isso. Nossa, a gravação desse cara está muito ruim. Tem pessoas que reparam em tudo, na verdade, né? Então, eu te convido a lermos o capítulo 11 de Atos, a partir do versículo 1 até o versículo 18. Vamos entender o porquê foi dito, então, neste versículo: pela segunda vez, a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Eu estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA. Aqui eu mais uso. E o tema deste vídeo é: a purificação que Deus fez é desprezada pela religião. É isso mesmo. A purificação que Deus fez é desprezada pela religião, é menosprezada, é profanada. O sangue que verteu da cruz é pisado pelos religiosos, de mamano a caducano, de quem frequenta ali, que dá uma oferta de uma moeda, até o maior líder religioso. Todos eles desprezam a purificação que Deus fez. Por isso que lá em Hebreus, em Hebreus capítulo 10, versículo 8 e 29, assim diz: quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. No versículo 29. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então você veja bem, como é sério o que a religião vem fazendo há séculos. Há séculos. Dizendo que o que purifica uma pessoa é a água de uma piscina. Não, mas é só um simbolismo. Você é judeu? Quem gosta de simbolismo é judeu. O judeu que gostava disso daí. E Yeshua usava muito simbolismo, muita parábola para contar histórias. Porque ele era um israelita, ele fazia parte da tribo de Judá. Então eles fazem o que com isso?
pisam no sangue que verteu da cruz, menosprezam aquele sangue, profanam, tornam impuro aquele sangue e tornam profano e impuro o sangue e consideram santo e santificam a água de uma piscina com esse gesto. É isso mesmo. A purificação que Deus fez é desprezada pela religião. Vamos ler para que nós venhamos entender isso. Atos 11:1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. 2. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo, os que eram legalistas, os que estavam sentados na cadeira de Moisés, os que eram seguidores das leis dadas a Moisés. Mesma coisa de hoje, os que seguem Moisés, os que pregam dízimo, batismo, comer pão, beber suco, buscar Deus em monte, buscar Deus em templo, é a mesma coisa, não muda nada, só muda a época, só muda de endereço, não muda nada, nada. 3. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Olha os malditos, os legalistas, apontando o dedo para Pedro e dizendo, você, eles nem perguntaram, pode ver que não tem aqui a interrogação, eles já, nem exclamação, eles sentenciaram, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles, quer dizer, repreendendo Pedro, porque Pedro tinha sentado no meio dos gentios. 4. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, 5. Eu estava na cidade de Jope orando num êxtase. Tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. 6. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do sol. Aves do céu. Aqui tinha porcos, tá? Tinha todo tipo de animal. Todo tipo de animal. 7. Ouvi também uma voz que me dizia, levante-se, Pedro, mate e coma. 8. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, por quê? De modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Então, aquele lençol, aquela voz estava falando, Pedro, ela estava meio-dia, Pedro estava no teto lá de onde ele morava, estava fazendo a oração do meio-dia, e ele estava com fome. Então aquela voz falou para ele, mostrou algo espiritual, e ele viu um lençol cheio com todo tipo de animal. Então aquela voz, sendo de anjo, de Deus, foi e falou para ele, Pedro, escolha um animal desse, mata e come para saciar a sua fome. Mas isso era uma parábola, uma figura de linguagem para o que viria pela frente, que era Cornélio, que era um gentil. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. 9. Pela segunda vez, a voz do céu falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Então, o que ali estava porcos, que na lei de Moisés eram malditos, nas leis dadas a Moisés eram malditos, só que naquele lençol estava todo tipo de animal, até porcos, porque haviam sido purificados. Foi purificado por quê? Pelo sangue, não por água do Rio Jordão. Mas isso era uma referência aos animais? Não, isso era uma figura, uma parábola para dizer que os gentios, para onde ele ia, as pessoas, haviam chegado homens para levar ele para a casa de gentil, que os gentios, conforme os israelitas, haviam sido purificados pelo sangue. Porque os gentios não passaram por água nenhuma, os gentios não passaram por Rio Jordão. Olha só que falta de sabedoria que tem a religião. Olha que falta de sabedoria que tem um papa. Olha a falta de sabedoria que tem o do dedinho, o do chapelão. O maior teólogo do mundo, João Calvino, Arminiano, Lutero, Constantino, olha a falta de entendimento desse povo. Oh, Pai, glória a Deus, Senhor, por dar esse entendimento a nós, que não estudamos teologia, que não somos religiosos, eu não aprendi isso com ninguém. Eu vejo isso lendo aqui na tela do meu aplicativo. Mas é honra, glória minha? Claro que não. É o Senhor que dá esse entendimento. Olha que coisa maravilhosa. Então o sentido daqueles animais ali, de uma forma espiritual, era para dizer que os gentios haviam sido purificados pelo sangue.
Volta a ser prolixo. Os gentios não passaram pelas águas do Rio Jordão, nem do rio Cuscuz, nem do rio Ananduí, nem do rio nenhum. Eles foram purificados por isso. Então, em pleno século XXI, hoje, dia 27 do 4, hoje, se naqueles dias já foram purificados, o que peste é que uma pessoa, para ser salvo, tem que passar pelo batismo das águas? Aonde é que tem base bíblica para se fazer isso? Quando um líder religioso ensina que a pessoa, para ser salva, tem que passar pelas águas, ela não está desprezando a purificação que Deus fez? Eu te faço essa pergunta. A purificação que Deus fez é desprezada pela religião. Com base nesses escritos, eu tenho confiança, eu tenho convicção, eu tenho ousadia de chamar esses cães de mentirosos, de enganadores, de falsos profetas, de hereges. Eles são os hereges, esses pregadores malditos que ensinam, que ficam profanando, que ficam menosprezando o sacrifício da cruz, que menosprezam o sangue vertido naquela cruz. Por isso que a humanidade, aí entra um outro, como que Jesus pode ter vindo julgar se o mundo está uma desgraça? E vai ser uma desgraça sempre enquanto houver religião. Enquanto estiverem prisando, profanando, menosprezando o sacrifício da cruz, não terão paz. Nem nesse século, nem no vindouro, nem nunca tiveram paz. Estão todos debaixo de maldição. A pessoa fala assim, mas por que tem tantas crianças cancerosas? Por que as pessoas não mudam de vida? Quando se começou a falar da graça da sã doutrina? Fala para mim, há quantos anos? Tem um século que começou? Tem um século que é falado da graça de Deus, como é falado nos dias de hoje? Há 50 anos atrás, alguém falava da graça de Deus, como é falado hoje? Há 20 anos atrás, alguém falava da sã doutrina genuína, do evangelho genuíno, como é dito hoje? Não! Então são quase 2000 anos de maldição. O que se ficou lá em Jerusalém no ano 70, como está em Zacarias capítulo 13, versículo 2, que foi dado fim aos espíritos imundos, aos profetas, os espíritos imundos estão aí, da mesma forma que estavam nos dias de Yeshua. Porque estão debaixo de maldição. Porque não acreditam que foi purificado todos que nasceram depois da cruz por aquele bendito sangue que verteu. Foram todos purificados de uma forma espiritual. Não com um copinho de água, não com um saquinho com suco de uva falando que é sangue. Não com um cálice todo primeiro domingo. Isso é uma desgraça de uma blasfêmia que faz isso aí. Raça maldita, essa raça de religioso. Eles não têm entendimento, eles não aceitam o entendimento. Eles poderiam pelo menos ser humildes. Pelo menos ser humilde e falar, não, eu vou dar atenção para esse cabeçudo estar falando, eu vou começar a estudar a Bíblia. Depois eu vou estudar uma semana, depois eu vou passar aqui e começar a chamar ele de herege. Eu duvido se com uma semana você lê as epístolas de Romanos a Hebreus, você lê pelo menos umas, duas dessas, se você não vai mudar seu modo de ver, de enxergar, porque os olhos, as escamas vão cair. Pela segunda vez, a voz do céu falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. 10. Isso se repetiu 3 vezes. E de novo, tudo foi recolhido para o céu. Pedro não pegou nada. Nada. Aí sim, por quê? 11. Eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar. Esses 3 homens eram israelitas? Esses 6 homens aqui não veio a mando de um gentio? Que foi Cornélio? Então aqui estava, porque o lençol foi 3 vezes, uma referência a 3 homens que veio chamar ele para levar ele a Cesareia. Para que ele já fosse com a sua mente preparada, sabendo que o Criador havia purificado os gentios. Aqueles animais, Deus não está nem aí com o animal. Tem uma passagem bíblica que fala aqui, qual é? Eu acho que foi até Yeshua, Jesus, que falou. Qual que é maior, o homem ou os animais? Claro que é o homem. Então, na verdade, o que estava falando da purificação era do que viria pela frente, que era Cornélio, que não era para ele rejeitar. Versículo 12. Então, o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Aquele homem era Cornélio. Se você ler o capítulo 10, aqui eu já estou no capítulo 11. Isso aqui foi a defesa de Paulo, de Pedro. 13. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse, envie alguém a Jope
e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Nessa época, as obras, muitas coisas, os mensageiros eram anjos. Nos dias de hoje, não adianta você chamar por anjos, porque o anjo não faz mais nada por você. Porque quem está no seu espírito é o próprio Criador. Leia Hebreus capítulo 1 e 2, que você vai ver lá que os anjos, eles estavam a serviço dos que iriam passar pelo juízo do ano 70, que estavam para herdar a salvação. Então a obra dos anjos foram somente até o ano 70. Quando Deus estabeleceu a nova Jerusalém celestial, Apocalipse capítulo 21, versículo 2, 3, 5 e 6, você leia. Então, o próprio Deus estabeleceu a nova Jerusalém espiritual em nosso espírito e ele está. Então não há mais necessidade de anjo, é Deus quem faz todas as coisas. Para com esse negócio, manda anjos da minha casa. E ele nos contou como tinha visto da casa dele um anjo em pé, que lhe disse, envia alguém a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado Pedro. 14. O qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Salvos de quê? Salvos do julgamento, do juízo que viria. Mas não era salvo do inferno que pega fogo, isso é balela. Era passariam de boa sobre o juízo que viria no ano 70. 15. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Não precisou de água. Não precisou de água, porque a verdadeira água era o sangue que havia descido da cruz. Aquele sangue que veio da cruz foi que purificou a todos, israelitas e gentios. 16. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, ei, vem cá. Você que acredita no batismo das águas, pega esse versículo 16, pendura em todos os cantos da sua casa e leia, releia, leia, releia, leia, releia. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água. O batismo do arrependimento dos pecados. Pecado eram as transgressões das leis dadas a Moisés. Quando Jesus falou tetelestai, ele tirou, ele destruiu, ele aniquilou o diabo, que era o acusador, que eram as leis de Moisés. Por isso que não existe mais pecado depois da cruz. O que existe são obras da carne. Bom, já fini. João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Você acha que essas pessoas que andam buscando batismo de água, você acha que essas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo? Sendo o Espírito delas, filho e eleito, salvos, a igreja gloriosa do Cristo Estado, só que eles não sabem. Eles acham que para ser batizado pelo Espírito Santo, deve tomar banho numa piscina, numa cachoeira, num rio, deve levar aqueles pinguinhos lá quando a criança nasce, aquelas coisinhas na água, depois buscar o Espírito Santo, fazer corrente do busca do Espírito Santo, buscando, e um belo dia, ela no êxtase, ela tá lá, ela começa a balabachura, cantarabas, balá, fui batizado no Espírito Santo. Ela de tanto ouvir aquele cão guloso falando aquelas palavras, aqueles enroleixas, aí ela fala, fui batizado no Espírito Santo. Sem saber ela que antes dela nascer, o Espírito que está nela já existe antes da fundação do mundo. Então me lembrei da palavra do Senhor quando diz, João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ei, sem a necessidade de água, sem a necessidade de ir para o Rio Jordão batizar, nada disso. Olha aqui, ó, o versículo 15, antes, ó, quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós. Veja, o Espírito Santo caiu sobre Cornélio e a família toda foi batizada com o Espírito Santo. Começaram a falar em outros idiomas. Glossa, idiomas, não é balabachuras cantarada. Começou a falar em latim, em aramaico, em hebraico. Começou a falar em línguas que eles não falavam. Leia o capítulo 10 que você vai entender. Sem a necessidade nenhuma de água. Aí no capítulo 10 lá, Pedro, como era um carnal, Pedro, como era um legalista, mesmo o Cornélio ter sido batizado com o Espírito Santo sem água, aí depois disso ele ainda juntou a pessoa e tacaram o Cornélio, a família, dentro da água, sem necessidade.
Consegue entender a cegueira da religião? Você consegue entender que eu não sou um herege? Em cima do que eu estou lendo, tá ficando dúvida para você? Aliás, eu sou um herege com muito prazer contra a doutrina que tem por aí, mas contra os escritos bíblicos eu não sou um herege. Eu apenas leio e acredito nisso. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então você, que acredita no batismo das águas, você está com 2000 anos? 2000 anos? Porque para você ser batizado nas águas, você tinha que estar na época de João Batista. Porque ele batizou. Quando ele foi decapitado, acabou. Ei, acabou. Aí você veio falar assim, Mateus 28, parece que é Mateus 28, fala que serão batizados e tem que ser batizado. Então, mas Jesus ali não falou que era batizar com água. Era o batismo de posição de mão. Saulo, na casa de Ananias, quando ficou 3 dias lá cego sem ver nada, quando Ananias falou o que era para que Paulo seria um instrumento para levar a palavra aos gentios e era um instrumento, caiu as escamas de Paulo, Ananias fez o quê? Batizou Paulo com a imposição de mãos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo, quando recebeu a revelação no terceiro céu, Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, ele disse que o batismo foi na morte da cruz. Ali foi a morte, aí ele já teve entendimento, porque ele teve a revelação. Não era mais para batizar impondo mão de ninguém. Paulo disse lá em 1 Coríntios, eu não sei se é capítulo 1, que ele não veio ao mundo, ele não tinha recebido a revelação para batizar ninguém. Ele batizou 1, 2 pessoas e a família de Estéfanas, e se batizou mais alguém, ele nem lembrava, porque ele falou que não foi chamado para batizar, mas sim para pregar a revelação da graça de Deus. Se batismo em água tivesse algum sentido, Paulo seria primoroso, detalhista, seria sucinto para falar ali nas entrelinhas sobre isso. Paulo nunca deu atenção nisso. Paulo nunca falou de ficar expulsando demônios como a religião usa. Quem fazia isso eram os judeus. Paulo era judeu, era israelita, mas Paulo, pela revelação, não praticava essas coisas, porque mudou. Mudou. Paulo estava na nova aliança. 17. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando éramos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? 18. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Assim é. É difícil de entender. Por isso que o tema desse vídeo, a purificação que Deus fez, é desprezada pela religião. Em cima do que nós lemos aqui, você também concorda que é um desprezo, que é o que a religião faz com a purificação que Deus fez? Fala a verdade. Não é uma mensagem profunda, não é uma mensagem forte? Você acha que isso daqui, para com os escritos bíblicos, eu estou sendo um herege? Eu estou sendo herege para a religião. É lógico que eu sou com muito prazer, porque um herege é contrário a alguém que é contra os ensinamentos das doutrinas de homens. Eu sou totalmente contra, então eu sou um herege. Mas para os escritos bíblicos, você acha que eu sou herege? Claro que não. Você que está, ainda mais você que está sem o véu de Moisés, você que as escamas já caiu, e você que ainda está na religião, você que ainda está com o véu doutrinal de Moisés na sua face, assista mais vídeos. Você não gostou do meu modo de ser? Você não gostou do meu modo de falar? Irmão Geraldo, irmão Elcio. Tem inúmeros irmãos aí que pregam graça. Tem umas gracinhas aí meia fermentada, levedada. Aí você vai, não acredita no que eu falo, não acredita no que fulano fala. Você vê, você fala, peraí, deixa eu conferir. Abra sua Bíblia e vai conferir. Seja uma pessoa inteligente. Confira e vê, meu Deus, é isso mesmo, olha aqui, é isso aqui mesmo. Ou não é, aí você, depois de feito isso, você vai lá no comentário, conforme isso, você está errado. Se eu tiver argumento para me justificar, bem, senão eu, humildemente, faço um vídeo me retratando, me desculpa, a minha interpretação foi equivocada e eu vou refazer o vídeo, eu vou tirar, excluir o vídeo, eu tomo alguma decisão, amém? Então eu vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com alguém que você quer que escute. Se você não é inscrito nesse canal e você
achou que essa mensagem foi útil para você, se inscreve aí, inscrever-se. Aí do lado tem um sininho, ative ele para você receber. Eu gravo vídeo todos os dias. Acho que domingo que eu não gravei, porque eu tô meio com tosse aqui. Mas a gente faz aí. Fique em paz. E para você que é novo aqui no canal, eu vou fazer a oração do Pai Nosso, que eu faço a oração da graça. Na graça, porque eu creio na escatologia consumada, porque eu creio que o Criador está no meu espírito, a oração que eu faço é essa. É diferente da oração da religião. Porque eu não sou um religioso, eu sou um filho eleito do meu espírito, não nessa carne, do eterno do Criador, assim como você é. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É assim que eu creio. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.